Eu converso com a psiquiatra Ana Carolina Steca sobre dependência química, álcool e outras drogas. Acabamos não falando sobre o beber de baixo risco. Como beber e correr menos risco, né? Então, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde recomenda que para homens não ultrapasse 15 doses por semana, para a mulher não ultrapasse 10 doses por semana e não vale beber Doses 2 dias de qualquer bebida. Eu vou explicar o que é dose. E não vale beber dias consecutivos, né? Não sendo todos os dias da semana, por exemplo, né? E aí você fala, mas como vai atingir essa quantidade? É porque às vezes a pessoa concentra um pouco, em um dia da semana bebe um pouco mais, né? Então homens, se eu não me engano, não devem ultrapassar 5 doses e mulher não deve ultrapassar 3 doses, se não me engano. A dose seria 350 ml de cerveja, uma latinha de cerveja, uma taça de chopp, vinho, uma taça de vinho não cheia, uma taça com 140 a 150 ml. Então, o homem seria por semana quantas? 15 doses. 15? Então... Não ultrapassar isso. E não mais do que 2 doses por dia. Tá, então o homem seria 2 latinhas por dia, é isso? No máximo, mas não deveria ser todos os dias. Não vale dias consecutivos, né? E a mulher não deve ultrapassar 1 dose por dia, né? E também não vale dias consecutivos, não sendo mais do que 10 doses por semana. E se você pensar em destilado, seria uma dose de 40 ml, mais ou menos. Entendi. E cada dose dessa equivale entre 10 e 15 gramas de álcool. Então, elas são mais ou menos equivalentes. Qual é a prevalência, né, de pessoas dependentes? De álcool no Brasil, gira em torno de 12%. De outras drogas, é menos do que 4%, todas juntas somadas. Mas é bastante, hein? É bastante, é bastante. Agora, o que nós podemos fazer se nós percebemos que tem alguém com problema, seja de álcool ou de drogas, perto de nós? Eu acho que oferecer ajuda, esclarecer que existe possibilidade daquela situação mudar, né? Existe o que ser feito para a pessoa sair dessa vida muito atrelada ao uso, que não consegue ficar sem e tal. Então, explicar basicamente que tem o que ser feito. Porque, veja bem, eu vejo muito no consultório, né? Existe muita relutância. Sim. Você fala em Alcoólicos Anônimos, a pessoa entra em surto. Sim. Né? Acha assim o fim da picada. É muito fácil elas dizerem, não aceitarem. Naranon, Alcoólicos Anônimos, dizer que não é alcoólatra, que não bebe, que para quando quiser. Sim, para quando quiser, mas... Você fala, então para, e não consegue. Ou consegue por poucos dias. Ou diz, eu paro quando quiser, só que eu não quero parar. Exatamente. Quando o familiar identifica que aquele indivíduo tem um problema em relação ao álcool, ele já deve receber orientação, o indivíduo. E aí, as pessoas também pensam, se a pessoa não quiser, não adianta nada. Não é bem assim, né? Muitas vezes... na primeira fase, a pessoa não aceita mesmo, e aí ela precisa de uma abordagem nesse sentido para motivá-la para o tratamento, para a ficha cair que ela é dependente sim e tal. Às vezes não é um caso de dependência, às vezes é um caso só de um uso arriscado de álcool, aí cabe orientações, né? Agora, como tratar, né? Qual é o tratamento? O tratamento é sempre multidisciplinar, para todo tipo de dependência, seja de álcool ou de outras drogas, né? Então ele inclui a abordagem psiquiátrica, a abordagem do psicoterapeuta, muitas vezes é necessário a abordagem do assistente social e do terapeuta ocupacional. Então a gente fala em um tratamento em conjunto, é multidisciplinar. Por isso que o governo federal criou os CAPS-AD, que são centros de tratamento vinculados ao SUS e que tem uma equipe multidisciplinar para atender esse indivíduo, né? Entendi. Agora, você acha que a família,
qual seria o suporte dado para a família? A família precisa de orientação e uma abordagem para entender como lidar, porque não é fácil, né? A família acaba adoecendo junto. Então, nesses centros, por exemplo, existem reuniões de família, né? Em que a família recebe orientações. E quando é feito em outro lugar, a família também tem que receber essas orientações, que é, a grosso modo, acolher, mas também impor limites, né? Então, apoiar, estar ao lado, se mostrar pronto para ajudar, mas também impor limites, né? Olha, não dá para continuar dessa forma, não dá para continuar vivendo desse jeito, né? Porque, veja, eu já vi coisas do tipo a mulher que joga todas as garrafas pelo ralo. Isso é fundamental. Dentro da casa do alcoolista não pode ter álcool. Sim. Então, se ele vai parar de beber, não tem que ter nada de álcool lá. Sim, mas aí, tudo bem. Aí ele vai e compra. E aí, o que faz? Então, aí a esposa, no caso, né, do teu exemplo, ela tem que ela tem que demonstrar a insatisfação dela e falar, isso eu não aceito mais, né, eu não tolero mais. Então, o indivíduo, ele muitas vezes só se motiva para o tratamento quando ele tem consequências negativas do seu padrão de consumo. Por exemplo, perde emprego, perde a esposa, que muitas vezes acaba pedindo separação. Muitos vêm só quando a esposa pede o divórcio, por exemplo. Outros precisam de ter mais consequências negativas, né? Existem os casos de pessoas que chegam a virar até moradores de rua. Que né? coisa, hein? Porque perde emprego, perde a família, perde todo o amparo social e... né? Já voltamos a falar. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, a terapia ortomolecular pode ajudar pessoas que estejam, por exemplo, com estresse, com fadiga, cansaço? Primeira pesquisa da visão da terapia ortomolecular na visão do óleo dos elementos foi fadiga, falta de resistência e dificuldade de atenção. A primeira pesquisa. Segunda pesquisa que fizeram foi desânimo e diminuição da resistência geral. Terceira pesquisa foi quebras de energia. Quarta pesquisa foi cansaço e fadigas de pessoas idosas. Então, começou por aí a ortomolecular na visão dos óleos elementos. E é lógico que nós vamos analisar a pessoa de forma individual, porque às vezes você pode falar assim, eu estou cansado, estou estafa, meu sono é ruim. Sono, se for pegar uma revista Sono, Saúde e Companhia, você vai ver que a maioria das pessoas às vezes não tem um sono bom. Só que nós precisamos ver em quem que nós estamos produzindo um tratamento. Qual é a pessoa de forma individualizada? É o sono de quem? É o sono daquela pessoa agitadíssima, que tem uma vida totalmente conturbada? É o sono daquela pessoa que está apática, que fica em casa o dia inteiro, mas também não dorme bem? É o sono daquela pessoa que é mental ou é daquele que é mais agitado? Então nós vamos analisar sempre a pessoa como um todo, direcionando o sintoma principal dentro de um contexto geral, tá? Para que a pessoa venha realmente começar a se fortalecer, diminuir esse desânimo, ganhar uma estrutura de vida mais feliz, para começar realmente viver. Eu falo que era o personal trainer do Ayrton Senna, que era o dono Cobra, tem um livro dele que ele fala que entre muito exercício e uma boa alimentação é melhor uma boa noite de sono. Sim. Porque se o sono está ruim, você fica irritado, o mundo é emocional, mexe com tendões, músculos e nervos porque você fica tenso. Então nós vamos analisar você como um todo, mas dando ênfase em você dentro do que você realmente é. Boa semana, até semana Muito obrigado, que vem. hein? Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.